Pessoal, os spoilers do capítulo 1153 de One Piece acabaram de sair e inclusive a gente pode teorizar sobre a fruta que o Loki pode ter com base nas informações que vazaram. O título do capítulo é O Nascimento de Loki. Primeiro vamos falar da capa, que no caso Yamato encontra Kiku, que agora é o Daimyo de Ringo, que no caso a Kiku dos Bainha Vermelha teve bastante ligação com o Zoro, e o Zoro é descendente de Oshimaru, que era o antigo Daimyo de Ringo, então eu gostei bastante dessa ligação, de ter escolhido justamente a Kiku para ser o Daimyo de Ringo. E aí começam os spoilers. Os spoilers de One Piece do capítulo 1153 tem 5 pontos aqui interessantes. Os 2,5 pontos, digamos assim, é mais só para falar como deu aquela reviravolta no Rei Harold. Como ele mudou daquele personagem tecnicamente ruim, que foi mostrado no último capítulo, para aquele rei que a gente viu que era contado em Elbaf como uma boa pessoa, um bom soberano. Vemos que o Rei Harold conheceu Ida, que é a mãe de Hajirudin. Harold viu presa ela em um circo e ficou furioso e destruiu a cidade inteira para libertá-la. Mas ele foi repreendido pela mãe do Hajirud, a Ida. A Ida disse que ela foi salva por aquelas pessoas e estava trabalhando no circo para retribuir a bondade dos cidadãos. Vendo isso, o Harold se sentiu tocado e se apaixonou pela Ida e levou ela para casa em Elbaf. E lá ele começou a modernizar Elbaf e transformar e formar alianças. Ou seja, foi a mãe do Hajirudin a responsável por mudar o Rei Harold. Porque antes o Rei Harold, se você pegar a imagem aqui, ele se parece muito com o Loki. O jeito destrutivo de ser, o jeito sarcástico, tudo ele se parece com o Loki. Mas foi justamente a mãe do Hajirud que fez ele mudar por aquele soberano que a gente viu em Elbaf, como era dito, um nobre e bondoso rei. Anos depois, Hajirud nasce. Harold queria se casar com Ida, mas foi proibido pelos anciões de Elbaf. Com certeza é o Joru e o Jaru. Eles meteram o bedelho ali e isso pode ter interferido em algumas coisas. Inclusive, eles escolheram outra mulher para o Rei Harold, se chama Street, que no caso é a descendência pura de Elbaf, e ela é obcecada por presságios. Isso é interessante nessa parte do spoiler. Ela é obcecada por presságios. O que é presságio? Geralmente é indícios, visões, alguma coisa que te indique um agouro ou alguma coisa com relação ao futuro. Pode ser boa ou pode ser mal. E no caso, Street deu à luz ao Loki, mas ficou apavorada quando viu os olhos fixos do Loki e o jogou no submundo. Quando ela viu os olhos do Loki, isso aqui é interessante, pois o primeiro spoiler, a primeira dica que a gente teve, foi no caso a imagem do olho de Sauron, do Senhor dos Anéis. E aquele olho é um olho meio de cobra, de dragão. Então indica que o Loki tem um olho meio que de cobra ou de dragão. E ele foi jogado no submundo. E o que na mitologia nórdica tem? Uma serpente que também, em certo ponto, é um dragão, que é o Nidhogg. Então, a fruta do Loki pode ser justamente com base nesse spoiler. O Loki tem um olho que parece o olho de um dragão ou de uma serpente. Ele foi jogado no submundo, então ele pode ter a fruta do Nidhogg, que no caso é uma criatura, é a serpente, é o dragão, que fica lá no submundo, na parte inferior de Yggdrasil, roendo as raízes da árvore, justamente onde o Loki está preso, acorrentado por Karozeki atualmente. Então quem sabe a fruta do Loki não seja a Heb Heb no Mi modelo Nidhogg, ou a Uou no Mi modelo Nidhogg. Não sabemos, mas esse é um ponto interessante. Então, se o Loki comeu alguma fruta, eu chuto essa, a fruta do Nidhogg. E agora vem um ponto interessante. Repara que o Loki foi rejeitado pela mãe dele, em certo ponto pelo pai, até mesmo Hajirudin, o irmão dele, rejeita ele porque acha que matou o pai dele. Ele também foi rejeitado pelo povo de Elbaf e também, em certo ponto, foi rejeitado pela Lola. Cara, o cara desde que nasceu só é rejeitado, só leva a tinta. Isso explica um pouco porque o Loki é assim. Por que ele se tranca naquele modo dele, tipo assim, sarcástico de ser, de fazer piada? Porque já levou muita bicuda desde que era pequeno. Então, em certo ponto, a gente compreende um pouco da personalidade do Loki a partir de agora. E porque ele tem um carinho, que eu vou explicar agora, pelas feras do submundo. Porque, continuando os spoilers, o capítulo termina com o Loki bebê engatinhando na escuridão, cercado por bestas caídas, tentando escalar a árvore Adam para voltar para o castelo.
Ou seja, aquelas criaturas do submundo de Elbaf foram as únicas companhias que o Loki teve desde que era bebê. Por isso ele tem uma ligação forte com elas. Eu achei isso bem interessante, bem legal. Por isso elas obedecem o Loki. E um ponto interessante, o Luffy foi a única pessoa que realmente convidou o Loki para o seu bando. Isso eu acho bem interessante. Todo mundo rejeitou o Loki, mas o Luffy não. Talvez o Luffy viu alguma coisa no Loki que as outras pessoas não viram. E agora vamos falar mais dois pontos dos olhos do Loki. Primeiro, repara que a mãe dele era obcecada por presságios. Aí ela viu o olho do Loki parecendo o olho de uma serpente ou de um dragão, se assustou e jogou ele no submundo. E ela era obcecada por presságios. E a gente viu no mundo de One Piece que os olhos estão fortemente ligados ao hack da observação, de poder ver o futuro. Então quem sabe o Loki não tem um hack da observação maior, podendo ver muito mais além do futuro. Tanto é que ele tem os olhos dele vendados. Em certo ponto isso lembra a Pudding, porque a Big Mom não gostava de ver o terceiro olho dela, então ela sempre punha o cabelo na frente. Então por isso o Loki geralmente anda com os olhos dele vendados, porque ninguém não quer assustar ninguém. Todo mundo ficava assustado com esses olhos, começando pela mãe dele quando ele nasceu. Esse é um ponto interessante. Os olhos de One Piece têm um ponto muito forte, inclusive o Takanome, o Mihawk, que é os olhos de Falcão, ele tem olhos diferentes. O Zoro que perdeu um olho, muita gente até teoriza que o Zoro pode ter alguma coisa debaixo daquela cicatriz, aquele olho dele pode ser um olho diferente. Então eu quero ver como esses olhos do Loki vai ser explorado. Lembrando que tivemos o Luffy aperfeiçoando o hack da observação, quando o Chopper caiu ele percebeu, mas ele falou, como é que eu percebi que era o Chopper caindo com outra pessoa? Então, isso também pode estar ligado ao Loki em certo ponto. Eu quero ver como tudo isso vai se encaixar na história. Mas o fato de ter revelado que o olho do Loki é diferente, uma coisa que a gente já esperava e parece olhos de dragão ou de serpente, já nos indica muito que a fruta do Loki seja do Nidhogg. E isso seria um ponto interessante, seria um ponto crucial que mudaria todo o rumo da história de One Piece. E vocês, o que acham?